Agora acompanha uma reportagem. Obesidade, uma condição de saúde complexa, né, multifatorial. Os principais fatores de risco incluem uma combinação de influências genéticas, comportamentais, ambientais. Aqui no Brasil, amanhã, 11 de outubro, é considerado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Uma data para conscientizar a população de que obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada com urgência. E para alertar, temos histórias de quem já enfrentou essa doença e está conseguindo ter saúde. Autoestima nunca foi problema para Maria. Ela sempre gostou da própria imagem em frente ao espelho, mas sempre lutou contra a balança. Tentei milhões de dietas, educação alimentar, conseguia por um período, depois engordava de novo. E a vida inteira lutando com o efeito sanfona, mas conseguia ainda controlar. Ela casou, vieram alguns quilinhos. Nas gestações também ganhou bastante peso. Na segunda vez que engravidou, chegou a 115 quilos. Só que eu não conseguia perceber que eu estava com pouquíssima qualidade de vida, né? Eu sentia muita dor no meu quadril, eu não conseguia brincar com os meus filhos, não conseguia praticar uma atividade física sem perder totalmente meu fôlego, eu não conseguia cruzar as pernas, eu não conseguia amarrar meus calçados, eu não percebia que eu tinha perdido toda essa qualidade de vida. A batalha com a balança fez ela forçar o quadril. Foi o ortopedista que recomendou a bariátrica antes da cirurgia no quadril. Por conta do meu quadril, que eu machuquei de tanto treinar obesa, ele recomendou que eu fizesse talvez uma bariátrica, porque a cirurgia no quadril não ia ter um bom prognóstico com o excesso de peso que eu tava, que na época era mais ou menos 105 quilos. Não foi uma mudança fácil. Maria fez a bariátrica em 2020, emagreceu 47 quilos em 11 meses e teve acompanhamento psicológico. Precisou ir muito além do peso, precisou se enxergar de novo. Como você se sentiria num ambiente como esse? Diante de uma profissional tendo que se abrir, falar de fragilidades emocionais, um assunto que para muitas pessoas incomoda. Obesidade, sobrepeso. É nesse contexto que a Michele faz atendimentos de pacientes que estão no pré ou no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Juntos, eles tentam construir um caminho para a mudança de hábitos. A psicologia ela entra no preparo para a cirurgia bariátrica, né? Na avaliação desse paciente nas condições emocionais que ele está apresentando naquele momento para a cirurgia bariátrica, né? E na conscientização dele sobre a responsabilidade que ele tem nesse processo do emagrecimento e na manutenção do peso dele. Ele tem a ideia de que talvez ele volte a engordar, talvez não vá funcionar. Então, assim, todas essas inseguranças que a gente, né, percebe nele, a gente vai trabalhando, mas geralmente são as próprias fragilidades emocionais, inseguranças que já vem acompanhando ele há muito tempo, que vão fazer com que a gente tenha que trabalhar esse paciente para ele estar preparado para o momento da cirurgia. Quem vê a Bruna atuando como nutricionista no Hospital Santa Catarina, talvez não imagine que aos 27 anos chegou a pesar 80 quilos. Um erro no resultado de um exame alertou que era preciso cuidar da saúde. E o susto virou motivo para mudar o comportamento alimentar. Levei 1 ano e meio nessa reeducação, era difícil no começo, todo mundo comia lanche, tomava refrigerante, e aí eu pensava, não, mas eu tenho um propósito, né? Eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, quero me sentir bem, quero conseguir caminhar sem ficar cansada. E assim foi. E comecei a substituir algumas coisas da minha dieta. E é uma atividade física que me desse, né, alegria, assim, que eu ficasse bem. E aí eu comecei a ver o resultado na minha disposição, não necessariamente na minha composição corporal. E veio naturalmente os resultados no meu corpo, né? A conquista de saúde virou inspiração para estudar nutrição. E hoje ela acompanha pacientes que lutam contra a obesidade. A nutrição é extremamente importante junto com toda a equipe multidisciplinar, né? Então, a preparação para a cirurgia com o nutricionista cabe, muitas vezes o paciente precisa perder peso, então precisa do acompanhamento nutricional, às vezes ele está carente de algum micronutriente, né? Às vezes tem uma anemia. Geralmente o paciente entra na dieta como vai ser no pós-operatório, no pré-operatório. Então ele tem uma dieta líquida bem restrita, então são alguns líquidos que ele vai poder tomar, vai ser algumas consistências, a quantidade vai ser bem reduzida para ele já se acostumar até ele conseguir comer sólido novamente, né?
O acompanhamento nutricional e psicológico seguem juntos após a cirurgia bariátrica. A mudança de pensamento impacta no corpo e na atitude para novos comportamentos. A partir do momento que ele faz a cirurgia bariátrica, a partir do momento que ele começa a emagrecer, começa a se abrir um leque de oportunidades, ele começa a ter mais mobilidade com o corpo, ele começa a poder experimentar muitas outras coisas que ele não estava experimentando, né? Mas ele não tem o hábito, ele não tem o comportamento de se direcionar àquilo. Ele precisa ser orientado nessa mudança de comportamento, né, no trabalho das suas emoções para estar em equilíbrio e não precisar recorrer à comida. Que a pessoa com sobrepeso consiga realmente montar estratégias para lidar com as rotinas, para que seja mais saudável, para que ele consiga focar em si no cuidado consigo. Maria compartilha toda a sua história nas redes sociais em um perfil criado desde 2020 para isso. Fez bariátrica, abdominoplastia para retirar o excesso de pele, reparação nos seios. A Maria, que disse, tem mais de 20 mil seguidores no Instagram e, acima de tudo, compartilha que é possível conquistar saúde. A gente consegue ver no dia a dia o tanto de qualidade de vida que a gente vai recuperando, o que a gente tinha perdido e a gente nem sabia. E a gente vai recuperando muito rápido. E a gente percebe, meu Deus, eu tava perdendo vida. Por conta da obesidade. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. Felipe José Koleski, cirurgião geral do aparelho digestivo, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Sobre obesidade, o que podemos completar? Quais são os fatores de risco, por exemplo, associados à obesidade? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos espectadores. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, como você falou, e incurável. A obesidade ela está associada a inúmeras outras doenças e agrava outras doenças. A obesidade aumenta o risco de 16 tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de esôfago. A obesidade aumenta muito o risco de hipertensão arterial sistêmica por consequência de acidente vascular cerebral, que são os derrames. A obesidade aumenta e agrava o risco de diabetes mellitus tipo 2, que é a maior causa de cegueira, de amputação de membros, de insuficiência renal. Então, a obesidade está associada a inúmeras outras doenças, agravando essas doenças. Por isso, é extremamente importante a prevenção e o tratamento adequado da obesidade. Quais são os possíveis tratamentos, doutor? O primeiro tratamento sempre é a mudança do estilo de vida. Orientação em relação à questão alimentar. Eu nem gosto de falar sobre dieta, mas em relação à questão alimentar, prática de atividades físicas, a atividade física orientada por um profissional de educação física e ter essas metas para tentar alguma mudança. A partir do momento que só isso não foi suficiente, pode ser feito o tratamento medicamentoso orientado por um endocrinologista, por um nutrólogo ou por algum profissional especializado que tenha conhecimento da área, que evite medicações mirabolantes, milagrosas, que podem causar um efeito até muito mais grave que a própria obesidade. A partir do momento que a medicação não teve sucesso, existem as opções endoscópicas, que é o balão intragástrico, que é colocado por endoscopia, ou até a própria gastroplastia endoscópica. Tá? São etapas no tratamento da obesidade. E quando isso não surtiu efeito, entra a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, a gente tem que sempre entender que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia terapêutica para tratar uma doença que é a obesidade, que anda junto com todas essas doenças que a gente conversou antes, Vanessa. Doutor, o que é a bariátrica? É a redução de um pedaço do estômago? Como que ela é feita? O termo bariátrica, ela vem do grego. Baros significa peso e átrica, tratar. Então, é a cirurgia que trata o excesso de peso. Dentro da cirurgia bariátrica, nós temos diversos métodos cirúrgicos. Tem cirurgia que só mexe no estômago, tem cirurgia que mexe no estômago e no intestino, e de acordo com cada caso, a gente vai escolher qual que é o melhor método para cada paciente. Então assim, é bem individualizado isso, não existe uma bariátrica feita para todos, ela é bem personalizada. Sim.
o que leva à questão da escolha do método. A preferência do paciente, o paciente sempre é soberano, idade, sexo, perfil da obesidade, perfil alimentar, doenças associadas. Então, levando em consideração todos esses pontos, a gente vai definir qual que é o método preferencial para aquele paciente. Agora, o que o senhor comentou é importantíssimo, né? Feita a bariátrica não significa a retirada daquela gordura, né? Aquele excesso de gordura que tem ali. A bariátrica vai ser a longo prazo esse retorno, porque a pessoa vai mudar o seu comportamento. Precisa dessa mudança de comportamento, né? Sim. Psicólogo, nutricionista, cirurgião andam juntos, né? A equipe multidisciplinar é fundamental para o tratamento do paciente com obesidade. Então, o pré-operatório é feito com uma avaliação da nutricionista, como a própria colega referendou na entrevista anterior, a psicóloga, são 2 ou 3 consultas com a nutricionista, são 2 ou 3 consultas com a psicóloga. Existe uma preparação pré-operatória, porque vai mudar tudo na vida da pessoa. Vai mudar a relação dela com a comida, vai mudar a relação dela com o próprio corpo, vai mudar a relação dela com as pessoas que vivem com ela. Certo. Então, a ideia dela que ela vai fazer a cirurgia e vai sair já com peso mais baixo do hospital, não corresponde à verdade. Muitas vezes ela sai até com 2, 3 quilos a mais, pelo soro, por algumas coisas assim, pelo edema, por situações que acontecem ali no transoperatório. Então, a perda de peso, como que a perda de peso acontece no pós-operatório da cirurgia bariátrica? Em média, uma pessoa que se submete à cirurgia bariátrica, ela vai perder em torno de 40% do peso. Tá? Nos primeiros 6 meses, ela vai perder 50% do 40%. E no ano seguinte, ela vai perder o outro 50%. Então, vamos fazer uma conta prática aqui, eu gosto de falar número que fica mais fácil para todo mundo entender. Operou com 100 quilos, ela vai perder em torno de 40 quilos. Nos primeiros 6 meses, o que se espera? Que ela tenha uma perda de 50% desse 40, 20 quilos. Tá? No ano seguinte, ela vai perder os outros 20 quilos. Então, o peso final atingido com a cirurgia vai ser em torno de 1 ano e meio do pós-operatório. Doutor, muitas perguntas chegando. A gente não vai conseguir colocar todas, mas vamos ver a primeira que tem aqui no nosso telão. A Alexandra Garcia. Doutor, gostaria de saber se tem orientação para fazer a bariátrica. Tem 1,65, peso 105 quilos e também tenho pressão alta. Teria que passar por um exame, uma consulta mais personalizada, né, doutor? É muito boa a pergunta da Alexandra, tá? Alexandra e outras pessoas que estão nos assistindo, se você colocar em qualquer buscador da internet, cálculo do IMC, Índice de Massa Corporal, a Alexandra vai colocar lá 1,65 e 105 quilos e vai sair o número. Aquele número corresponde ao índice de massa corporal dela. Então, o que determina, o que indica para nós a cirurgia bariátrica? Associação, idade entre 18 e 65 anos, tá? História de obesidade de pelo menos 5 anos, comprovação de tratamento anterior sem sucesso, como a gente conversou antes na nossa conversa, aqui na nossa entrevista. Índice de massa corporal entre 35 e 40 associado a comorbidades. Então ela já pode fazer essa conta e já ter uma ideia de procurar um cirurgião, de procurar nutricionista e iniciar essa possibilidade de tratamento. Por isso que a pergunta dela foi fantástica, no sentido de a gente explicar o que é IMC, Índice de Massa Corporal. IMC, então, é isso que a gente precisa saber para saber se tem uma obesidade, qual é o grau e se há essa indicação já médica para uma cirurgia ou outros tipos de tratamento. Doutor Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Ver Mais. E tema importantíssimo, né? A gente sabe que amanhã tem Dia Nacional aí de conscientização desse tema que é uma doença crônica que precisa de atenção e que as pessoas precisam estar conscientes, buscar essa saúde, né? Eu sempre gosto de falar que obesidade não é defeito e ser magro não é qualidade. E a gente diminui o estômago dos pacientes, mas aumenta a responsabilidade deles. Certamente. Obrigada, doutor, pela presença. Muito obrigado, pessoal.